pesquisa acadêmica para muita gente pode parecer um território enorme, meio intimidador, né? Mas olha, como em qualquer grande expedição, o segredo é ter um bom mapa em mãos e saber seguir as trilhas certas. Hoje, a gente vai desbravar junto essa jornada do conhecimento. O ponto de partida é a gente entender que a pesquisa não é um labirinto sem saída, mas sim uma expedição. A bússola, nesse caso, é um método e o mapa são as ferramentas que vão guiando cada passo, sabe? Desde a primeira leitura até a grande descoberta lá na frente. Tá, mas e aí? O que tem nesse mapa hoje em dia? Quais são os caminhos, as ferramentas e, claro, os desafios que fazem parte dessa jornada? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, usando um guia bem especial como base. E o nosso mapa vai ser esse manual. Ele é ótimo porque organiza a jornada acadêmica em 3 trilhas principais, mostrando pra gente as ferramentas, o processo e até os dilemas éticos do pesquisador de hoje. A primeira trilha é a base de tudo. Antes de sair explorando por aí, a gente precisa preparar nosso kit de ferramentas. E no mundo acadêmico, pode acreditar, as ferramentas mais poderosas são a disciplina e a constância no uso de algumas técnicas que são fundamentais. Tudo começa aqui, em transformar uma leitura que seria passiva numa atividade de construção. É uma transição super importante, de leitor para criador de conhecimento. E para isso, existem técnicas bem específicas. A primeira grande ferramenta é o famoso fichamento. Mas pensa nele não como um simples resuminho, não. É como criar um arquivo pessoal de ideias, um verdadeiro banco de dados de conhecimento que pode ser consultado a qualquer hora. Olha só, essa imagem aqui mostra a ideia perfeitamente. Não se trata de só guardar papéis, mas de construir um sistema. Cada ficha é um tijolinho na construção do seu conhecimento pessoal, tudo organizado e pronto para usar. E essa ferramenta tem basicamente 3 modalidades. O fichamento de citação é para capturar a voz exata do autor. O textual é quando a gente traduz as ideias para a nossa própria linguagem. E o bibliográfico vai um passo além, interpretando a estrutura e os argumentos centrais da obra. Vamos avançar para a próxima ferramenta, o resumo. Mas, de novo, é mais do que um simples sumário. O resumo acadêmico é um gênero textual com regras próprias, feito para comunicar o essencial de um trabalho de forma bem rápida e precisa. E olha, existem diferenças bem importantes entre os tipos de resumo. O indicativo é quase um convite, um vem-lhe mais. O informativo já é tão completo que às vezes até dispensa a leitura do texto original. E o crítico, que a gente também chama de resenha, já entra no campo da análise. A resenha é o próximo nível. Aqui, o pesquisador não só descreve, mas ele dialoga com a obra. É a hora de apresentar argumentos, avaliar a contribuição daquele texto e se posicionar criticamente. É um exercício de argumentação fundamental. A resenha é, no fundo, um olhar mais aprofundado, uma investigação com uma lupa. É aqui que a habilidade de análise crítica é realmente afiada, transformando o estudante num verdadeiro avaliador de ideias. Para fechar essa caixa de ferramentas básicas, a gente tem o relatório. Esse é um instrumento que a gente usa para comunicar formalmente os resultados de uma investigação. Ele tem uma estrutura toda definida para garantir clareza, precisão e transparência na ciência. Ok, com as ferramentas na mão, a gente está pronto para a segunda trilha, a expedição em si. Essa etapa é sobre como usar essas ferramentas para planejar, executar e, finalmente, compartilhar uma pesquisa original. Esse aqui é basicamente o roteiro da expedição. Tudo começa com aquela faísca de uma ideia que é cuidadosamente trabalhada para se tornar um tema de pesquisa viável. Depois, essa ideia vira um projeto, um plano de ação com uma metodologia bem clara. E é a metodologia que garante o rigor da pesquisa. Com os resultados em mãos, o próximo passo é estruturar um artigo científico e, por fim, escolher o lugar certo para compartilhar essa nova descoberta com o mundo. E agora, a gente chega na trilha mais moderna e talvez a mais desafiadora de todas. A paisagem da pesquisa mudou completamente com a chegada da inteligência artificial. A questão é como navegar nessa nova fronteira com ética e responsabilidade. E um ponto muito legal é que o próprio guia, o manual Trilhas do Pesquisador, dá o exemplo. Ele declara abertamente que usou IA na sua produção, mas reforça um pilar central. A tecnologia é um assistente, um apoio, mas a responsabilidade final é, e sempre será, do pesquisador. Esse slide aqui captura perfeitamente o dilema. De um lado, a IA é uma ferramenta poderosíssima que pode acelerar e até melhorar o trabalho. Do outro, ela exige uma bússola moral muito bem afiada.
O ponto crucial é a integridade e a validação científica são coisas que não dá para delegar para um algoritmo. Bom, depois de percorrer essas 3 trilhas, a gente chega ao destino. E o objetivo final de dominar essas ferramentas e processos não é só produzir um trabalho, é, na verdade, uma transformação pessoal. Essa citação do manual resume tudo, né? A jornada acadêmica é sobre ganhar autonomia, sobre deixar de ser um consumidor de conhecimento para se tornar um produtor, construindo uma identidade própria dentro da comunidade científica. E essa transformação toda se sustenta em alguns pilares essenciais: o tempo dedicado com disciplina, a constância para não parar no meio do caminho, o planejamento cuidadoso da expedição, a execução rigorosa e, claro, a comunicação dos resultados para o mundo. Então, no fim das contas, o ponto fundamental é este: dominar essas trilhas não gera só um diploma ou um artigo. Forja um pesquisador, alguém capaz de contribuir de forma original e confiante para essa grande conversa que é a ciência. E a gente termina com uma provocação. O mapa nunca é definitivo. A tecnologia e as novas perguntas continuam desenhando novas fronteiras o tempo todo. Fica a pergunta: qual será o próximo território que os futuros exploradores do conhecimento vão precisar desbravar? A jornada com certeza continua.